Saudações, gente bonita. Em Goiás, 11 horas e 40 minutos, mestre Leider aqui falando. Vamos trocar uma ideia sobre meio ambiente e geopolítica. Bom, isso aqui é um regato. Certo? Isso é um regato. Esse regato vem dessa represinha aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Vocês podem ouvir o barulho dele seguindo. Lá para baixo. E ele vem dessa represinha aqui. Tá vendo? Essa represinha, por sua vez, nasce num brejo logo ali na frente. Isso aqui tá cheio de piaba, tem lobó, tem treirinha e tem uns tambaqui também. Aqui, ó. Tá vendo? Ela vem lá do meio daquela matinha. Agora, deixa eu mostrar pra vocês outra coisa. Aqui, no outro interfluxo, tá vendo que tem tipo um espaço entre ambas, né? Tem outra lagoa, essa bem maior, mas não conectada. Isso foi feita há muitos anos. Essa aqui é bem maior, nasce em outro lugar, naquele brejo que eu vivo mostrando para vocês lá de cima. E essa aqui, como tem uma capacidade, tá vendo? Ela fica bem no meio da mata, que cresceu em volta dela. Essas árvores, não existe nenhuma dessas árvores praticamente tem mais de 30 anos. Acho que praticamente não tem nenhuma com mais de 30 anos. O vizinho mora ali há mais de 25 anos e ele diz que originalmente ele viu outro vizinho que mora logo ali na frente. Aquela árvore é um dos poucos remanescentes de antes de 25 anos atrás. Aquela ali também, mas são muito poucas. Essas aqui, todas sementes de 30 anos. Elas surgiram em volta dessa represinha, virou um lago. Aqui você tem traíras maiores, você tem o número maior de piabas, mais piabas. Você tem alguns surubins que foram jogados há muitos anos aí, nunca foram pescados. Você tem lobó, provavelmente mané comprido, né? Que são peixes daqui. Eu nunca vi cará, acho que não tinha originalmente. E tambaqui. Por que eu estou mostrando isso para vocês? O meio ambiente, ele é um sistema. Toda essa mata surgiu em volta dessa represinha. Ela não existia. Existia um rego d'água, igual tem lá na frente. Lá na frente tem um rego d'água que atravessa a vereda. Então isso aqui era um rego d'água. Foi represado. Em volta dele, essas árvores são antigas. Não são, gente. Elas são todas com menos de 30 anos. Surgiram em volta disso. Assim se formam os ecossistemas. Aí, pega a água desse lago maior e leva para esse aqui, ó. Para esse aqui. É um lago raso, onde basicamente tem alguns dourados, alguns tambaquis e alguns matrinchãs. Nesse lago, quando a gente pega os dourados, a gente leva ele para alguns dos lagos maiores, que é como se fosse um berçário. Mas alguns já tem quase 2 palmos. Eles cresceram muito, eles têm menos de 1 ano. E aqui já tem tambaquis de quase 2 quilos. Quando a gente pega os maiores também, se a gente não for comer, a gente não devolve para esse lago. A gente joga para um lago maior. Veja que ele é bem raso. Certo, e aqui eu jogo ração toda tarde. Desse lago, a água que vai desse lago, olha lá. Oi, gordinha. Depois eu tenho que pegar para ela um peixe, ela gosta de peixe. Alimenta aquele lago ali. Então veja que aquele lago, esse aqui e aquele ali, são um circuito fechado. Desse lago, a água não vai para lugar nenhum, de modo que os peixes desses 3 lagos não misturam com os peixes do lago superior e do regato que passa aqui embaixo. Do lago do regato que passa embaixo, o único que tem de diferente é o tambacu, na verdade, e ele não reproduz, é um híbrido.
Então, opa, tá vendo a vara? Ó, acho que eu acabei de pegar um peixe. Não deve ser muito grande não, porque o anzol é pequeno. Deixa eu ver se eu mostro pra vocês. Nossa, peguei na isca de cachorro, a vara tá bem agitada. O duro é pegar o peixe e gravar ao mesmo tempo, não tem jeito. Deixa eu só trazê-lo pra perto. Era um piau, um peixe que eu tava querendo muito pescar. É um piau. Infelizmente, eu não tenho o pichoá aqui perto. Ele pulou e escapou. Uma lástima, que eu queria muito um piau. Peguei ele com isca de cachorro. Essa isca aqui, ó. Aqui também tem piau. Tá vendo? Peguei ele com isca de cachorro. Só que sem um pichoá fica muito difícil tirar ele daqui. E eu não sei onde tá o pichoá. Mas enfim. Eu não quero falar sobre o peixe que eu acabei de perder. Nem sobre esses 4 laguinhos. Embora o assunto seja relacionado. A gente tem que ter um certo respeito, um grande respeito ao meio ambiente. Um grande respeito. Isso faz toda a diferença. Esse ano teve uma seca bem brava aqui em Goiás. Tá, o lago deu uma diminuída, mas nenhum deles secou, nenhum deles... Só aquele ali que ficou numa situação meio complicada, mas não chegou a ameaçar os peixes. Por quê? Tá vendo? O brejo, as nascentes são bem cuidadas, a volta toda dessa água é muito bem cuidada pelo seu Wagner. E aqui é um ambiente completo. Eu não mostrei para vocês, porque evidentemente existem limites, né? Aqui tem 2 cachopas de abelha europeia, mas selvagem. E essa aqui é até tranquila, mas lá de cima ela é um tanto quanto violenta. Então a gente não pode andar de maneira brusca ou entrar muito perto dela não, que dá ruim. Você veja, um ecossistema inclui as abelhas. As abelhas não existiriam se veneno fosse jogado nelas. Mas em volta disso aqui tudo tem lavoura de soja. Tudo, ali é lavoura de soja, lá na frente é lavoura de soja. Agora está com sorgo, mas é lavoura de soja. E isso ameaça as abelhas. Ameaçando as abelhas, ameaça as árvores. Ameaçando as árvores, ameaça uma série de animais que vivem dos frutos, né? Você tem cutia, você tem paca, você tem muitos animais que vivem das frutinhas produzidas por essas árvores que estão aí no meio. E a natureza, ela tem no agronegócio seu segundo pior inimigo. No Brasil é o maior inimigo. O agronegócio é inimigo da natureza, que implica dizer que o agronegócio é inimigo da água. Veja, mais da metade deixa eu até mostrar por alto. Muito mais da metade das terrinhas aqui do seu Wagner são mata. Por quê? Porque ele comprou essa chácara, então por causa da terra. Ele comprou a chácara por causa da água. Então, água é a coisa que você cultiva. Vocês entendem? Água é uma coisa que você cultiva. Você semeia a água. Você cuida de água, você colhe água. Deixa eu mostrar um negócio aqui para você. Essa propriedade vista de cima, ela é basicamente água. Quando ele comprou, ainda tinha essa área aqui, ó, tá vendo mais à esquerda? Mas hoje já tá virando tudo mato. Isso é cultivar água. A água é muito importante para nós, mas a água, se for gestada por negacionistas, pode matar. Deixa eu explicar como. Não, isso não é no Rio Grande do Sul. Isso está acontecendo aqui na China. E não por acaso, a Tanzânia, o Quênia, a Rússia e o Cazaquistão também enfrentaram o mesmo nesse último mês. A ciência e os dados mostram que os eventos climáticos extremos como esses, que eram raros antigamente, estão cada vez mais frequentes nos últimos 20 anos. E pior, eles estão mais extremos e mais fortes. Para lidar com as mudanças climáticas, o Japão criou túneis que compõem o maior sistema anti-enchentes do mundo. A Tailândia criou um parque gigantesco no meio da capital para drenar a água das chuvas. A China começou a testar em algumas regiões as cidades esponja, com uma série de medidas concebidas para evitar alagamentos. E o Brasil? Bom, o Brasil não fez nada.
Ah, mentira, ele fez sim. O governo do nosso estado alterou 480 medidas de proteção ambiental. E o nosso prefeito não só não destinou nenhum centavo do orçamento para prevenção de catástrofes, como também sucateou as medidas que já existiam. Enquanto tantos outros países estão evoluindo para a prevenção de catástrofes, o nosso está regredindo. Ah, mas não é hora de apontar culpados. É sim, porque depois passa, o assunto é esquecido e só lembram quando acontece uma nova tragédia. Remediar não traz de volta tudo que essas pessoas perderam e muito menos a vida daqueles que se foram. A gente precisa sim de prevenção e precisa lembrar disso na hora de escolher nossos próximos representantes. Mas enquanto os governantes não fizerem pelo povo, é a gente mesmo que tem que fazer. O que está acontecendo no sul está longe de terminar. A chuva está voltando, tem risco de ciclone, novos alagamentos e tem muita gente tendo que evacuar suas casas só agora. Toda ajuda é pouca, toda repercussão ainda não é o suficiente. Fale sim de novo sobre esse assunto, compartilhe, use a sua rede para ajudar. Aqui na legenda tem informações para você doar direto para quem está na linha de frente. Evidentemente, eu não vou pedir Pix para mim, eu vou pedir doação para as vítimas de políticos irresponsáveis e negacionistas. Vamos dar nome aos bois. Por que a extrema-direita faz isso? Porque isso é extrema-direita. Não confunda nacionalista, não confunda conservador com extrema-direita, não. Extrema-direita é isso aí. Por que a extrema-direita faz essas coisas? Porque dá dinheiro? Porque dá lucro? Deixa eu explicar brevemente como isso funciona. O que acontece é que metade dos impostos que todos os brasileiros pagam vai para pagar juros da dívida. O que é uma maneira bonitinha de dizer vai para especulador, para banqueiro. Sabe quantos donos da Globo têm títulos? 15 bilhões. 15 bilhões de reais. Cada ponto percentual que o Campos Neto sobe na taxa Selic, eles ganham 150 milhões de reais. Você sabia disso? Sabe quem paga o lucro deles? Você, eu. E para sobrar mais dinheiro para enfiar no dessa gente, eles não querem que se gaste com pessoas. Não querem que se gaste com o meio ambiente. Eles só querem lucro por agronegócio e dinheiro de imposto para sustentar esses vagabundos, esses cretinos do mercado financeiro. Esse é o tal mercado que a Miriam tanto fala. Vamos falar outras coisas aqui. Para entender por que choveu tanto e ainda está chovendo tanto no Rio Grande do Sul, precisamos entender o que estava acontecendo na atmosfera naquele momento. Mas tem tudo a ver com a bolha de calor e a estiagem que está afetando o Brasil Central. Na porção tropical do Oceano Atlântico, o Sol esquenta o mar e a atmosfera, produzindo uma corrente de ventos carregando o ar quente e úmido que entra no continente sul-americano. A floresta amazônica ajuda a repor a umidade atmosférica pela transpiração das plantas, transportando essa umidade bem para o interior do continente. Uma parte acaba passando para o Oceano Pacífico, mas outra parte é canalizada pela Cordilheira dos Andes, que é a cadeia de montanhas mais longa do mundo, sendo transportada para baixo, no que chamamos de jatos de baixos níveis. Dependendo de outras variáveis, isso pode acabar causando um giro no centro do Brasil, que chamamos de anticiclone. Esse ar não se mistura facilmente com outras massas, tendendo a ficar muito seco e muito quente, agindo como uma tampa de panela. E quanto mais quente, mais forte e persistente tende a ser esse sistema. Ele impede o avanço de frentes frias, que são ondas de ar polar que varrem nosso continente de forma mais frequente nessa parte do ano. O que aconteceu é que o Rio Grande do Sul ficou no meio do caminho entre uma grande bolha de calor, o escoamento de umidade tropical e uma frente fria que não conseguiu avançar. Quando o ar gelado encontra o ar quente e úmido, a água acaba precipitando pela mesma razão que a garrafinha de água gelada fica cheia de gotinhas, que são formadas quando a umidade do ar condensa em contato com a garrafa gelada, já que o ar gelado suporta menos água do que o ar quente. A água que poderia ter caído em uma área muito maior e aliviado a seca do interior do Brasil acabou concentrada em um único ponto. Infelizmente, as mudanças climáticas causam justamente isso, eventos muito mais extremos e concentrados, em uma realidade em que secas extensas e inundações violentas convivem. Se puder, doe. Mas em ano eleitoral, talvez mais importante do que isso seja buscar representantes aliados à pauta ambiental.